Hoje a gente vai falar sobre o conjunto microcanônico na mecânica quântica. E a gente vai ver que não muda muito. A gente já sabe bastante, para, na verdade, isso agora virá meio trivial. E por causa disso, a gente também não faz todas as deduções. Também quase todas as deduções são triviais agora, como que a gente já sabe. Só tem algumas mudanças que já foram discutidas na aula anterior. Mas as ideias básicas são claras, né? Como antigamente a gente sempre tinha que achar na mecânica clássica a nossa função de densidade ρ, essa vez a gente tem que achar o operador ρ. Ja? A gente vai tratar sistemas isolados, como a gente faz para tratar o conjunto microcanônico, porque o conjunto microcanônico descreve melhor sistemas isolados. Isso significa que a energia do sistema existe numa camada com a espessura delta. O equilíbrio térmico a gente sempre tem preservado em todos os nossos cálculos, e isso significa, no nosso caso, no caso de um hamiltoniano estacionário, que o hamiltoniano comuta como operador estatístico, né? A prova vocês conseguem achar no Nolting para isso, mas isso também, eu prefiro simplesmente fazer essa prova por raciocínio, porque seria muito estranho se o hamiltoniano e o operador estatístico não tivessem o mesmo autoespaço. Yeah? Pelo menos para o caso estático. Para o caso não estático é diferente. Né? Fora do equilíbrio, o operador estatístico pode ter qualquer autoespaço. Então, como a energia, como a energia é o que determina o conjunto estatístico, porque a gente dá a energia, a gente não dá uma temperatura, mas a gente dá uma energia, e depois a gente deduz tudo, a gente vai pensar em energias. E isso é um pouco relevante, porque se a gente pensar em energias, a gente gosta de fazer esse tipo de anotação, né? Então a gente tem a nossa equação de Schrödinger, os estados que a gente associa com os EN. Estritamente falando, aqui a gente não inclui uma degeneração, mas não é um problema não. E na verdade é fácil incluir a degeneração. Então, os nossos autoestados, eles são ortonormalizados. Ja? E isso significa que se a gente quer os autovalores do hamiltoniano, a gente pega simplesmente o EM e EM, e isso significa que EN, H, EM é EN delta NM, porque a gente pensa no autoespaço de energia. Nessa base, ρ tem que ser diagonal também, né? Então, porque tem o mesmo autoespaço. Então, a gente sabe que isso é similar. Usando a nossa condição de contorno agora, podemos dizer que ρ do conjunto microcanônico é igual a probabilidade, alguma probabilidade constante, a soma sobre alguma EM. Yeah? E PMMC, essa constante, é constante para EM entre E e E mais delta e zero para todos os outros casos. Então, é fácil achar a constante exatamente na mesma maneira como sempre, né? Basicamente como que foi para o conjunto microcanônico clássico. Só que essa vez a gente troca tudo, esse integral feio vira trocado por um traço bonito. Então, a gente sabe o traço de ρ e 1
Gama de E seria o traço sobre a soma de todos os EM, e assim a gente sabe que a gente tem que, porque isso é o volume de espaço, a gente consegue definir o volume de espaço exatamente na mesma maneira como a gente conseguiu antes. Isso significa que o peso para cada estado é 1 sobre o gama de E. Conseguimos ver agora que o valor médio de F é igual a 1 sobre gama de E vezes o traço dessa soma vezes o operador F. E assim a gente consegue ver também que a energia interna, que tem que ser o valor médio de H, a gente simplesmente troca o nosso H por aqui, e a gente consegue ver que a gente acaba pelo traço sobre todos os valores EM dividido por gama E, e isso vai ser mais ou menos E. Agora, primeiro, a entropia a gente pode definir na mesma maneira. S igual KB ln gama de E, ou a densidade de estados. Então, nada novo da entropia. Mas isso é o momento para lembrar o terceiro princípio da termodinâmica, que se chama também o princípio de Nernst. Acho que Nernst era francês, não sei. Então, isso é que a entropia em 0 Kelvin é uma constante universal que pode ser escolhido por 0, e isso a gente tinha discutido já na termodinâmica, né? Isso ajudou a gente para resolver alguns problemas. Isso implica, na verdade, que é impossível chegar em 0 Kelvin. Agora, como a gente pode tentar provar isso? E para isso, agora a gente consegue ver que a gente fica extremamente perto de uma prova, né? Então, a tentativa de uma prova é o seguinte: assumimos que o estado fundamental do sistema é G vezes degenerado. G vezes. Nesse caso, a entropia é igual à constante de Boltzmann vezes o logaritmo de G. Agora, se G é igual a 1, significa que o estado fundamental não é degenerado. Isso é segue trivialmente o terceiro princípio. Mas para G maior do que 1, isso nunca pode ser o caso. S vai sempre ser um outro valor. Ok, isso parece não só como um problema em provar o terceiro princípio, isso parece como algo filosófico aqui. Talvez até que algo que prova nova física. Isso parece muito contraintuitivo, que em 0 Kelvin a gente não pode zerar a entropia por causa da degenerência. Então, talvez isso significa que em temperaturas muito baixas, a gente sempre destrui a simetria que preserva a degenerência do estado fundamental. Isso pode ser que em temperaturas muito baixas, vocês nunca têm uma degenerência no estado fundamental. E eu não sei se vocês conseguem seguir o que eu estou dizendo aqui. Eu estou aberto para discutir esse assunto. Isso é um assunto onde que dá para viajar muito na cabeça, se vocês entendem de que eu estou falando aqui. Tá bom, então é isso. E eu acho que a gente vai falar na semana que vem, ou na próxima